Uma semana, basta uma semana para a gente realmente ver nossos planos irem para água abaixo. Basta uma semana para mim, para a dengue, para eu perceber como que a maioria das pessoas, né, destrói a vida emocionalmente toda vez que um imprevisto acontece. E eu já falei aqui, né, sobre estabilidade não existe. Porque o problema nunca foi a doença. O problema é o significado que você dá para essa pausa, né? A pessoa fica doente, perde o ritmo, sai da rotina, e ao invés de entender aquilo como um impacto temporário, né, se permitir aquela semana de descanso, transforma aquilo numa autorização silenciosa para desistir de tudo. E é impressionante, né, como que o cérebro faz isso muito rápido. Você passa meses tentando criar constância, como era o meu caso, tentando mudar comportamento, acordando de madrugada, tentando organizar a vida. Aí acontece uma quebra, né, no caminho e o seu cérebro já começa a negociar. Ah, agora já era, depois eu volto, vou esperar mais uma semana, 2 semanas, perdi o ritmo mesmo. E pronto, uma semana vira um mês vira um ano, e quando você percebe, a sua vida inteira já mudou com a como realmente de recomeços interrompidos, né? E eu tô falando isso porque eu vivi, né, exatamente isso agora nesses últimos dias. Eu fiquei uma semana parada por causa da dengue, corpo muito ruim, muito cansaço, muita dor de cabeça, sem energia nenhuma, sem conseguir funcionar direito para nada. E sabe o que é mais interessante? O problema físico passa, assim, relativamente rápido, né? O problema real é o que o cérebro tenta fazer depois disso. Porque o cérebro, ele ama realmente o conforto, né? O conforto pós-impacto. E isso é neurociência básica. Mas quase ninguém entende. Quando você passa por um estresse físico, no caso de alguma doença ou emocional, o cérebro entra em um modo de proteção. É como se ele dissesse para você, não, fica quieta agora, não se movimenta muito, você tem que descansar, não gasta energia, não se arrisca. E biologicamente isso fazia sentido lá atrás, realmente, quando qualquer desgaste podia representar mesmo um risco de sobrevivência, né, pra gente, o que não acontece hoje. Só que hoje esse mecanismo se mantém muito preso, né, porque o cérebro ele não sabe diferenciar um leão na floresta de uma planilha de trabalho, por exemplo, de um projeto, de uma meta financeira, de uma rotina de treino. Então ele só entende esforço e ameaça, é isso que ele identifica. Então depois de uma quebra, ele quer te convencer de que parar é confortável. E é exatamente aqui que a maioria se perde. Não na doença, não no imprevisto, perde na narrativa que cria depois desse fato. Porque adulto entende uma coisa que criança não entende. Pausa não é desistência. Só que criança, emocional, né, transforma qualquer dificuldade realmente em drama. Adulto retoma o movimento. Sem espetáculo, sem alarde, sem anúncio, sem aquela energia de agora vai. Não, só volta. Porque aí realmente entende que identidade é diferente da execução, né, de execução momentânea. Isso mudou muito a forma como eu me vejo hoje, né. Sou Maria Jerônimo, para quem não conhece, estudo neurociência, comportamento humano, hipnose, espiritualidade, e uma das coisas realmente que mais me incomoda hoje é ver como que as pessoas romantizam essa própria fragilidade, sabe, assim, tudo vira justificativa para parar, tudo vira motivo para abandonar, sabe, o que disseram que era importante, que ia fazer, que está comprometido, e aí querem prosperidade, né, querem dinheiro, querem mudança, querem resultado de qualquer jeito, mas vivem aí se tratando como alguém emocionalmente incapaz de sustentar um grande impacto. E prosperidade, ela não respeita instabilidade emocional. Infelizmente, isso é um fato. Não paga bem para quem desiste fácil. Isso pode soar duro, mas é real. Porque prosperidade exige repetição, exige continuidade, exige alguém realmente que saiba retomar rápido. E talvez essa seja uma das diferenças, né, entre quem constrói alguma coisa, que está no processo de construir, ou quem passa a vida falando que vai fazer alguma coisa, que queria ter feito algo. Quem constrói entende que o cérebro não vai tentar te puxar para trás, isso é um fato, depois de qualquer quebra. Vai vir preguiça, vai vir desculpa, vai vir vontade de esperar, vai ter que esperar segunda-feira, mês que vem, ou o momento ideal. Só que o momento ideal é realmente uma invenção confortável, né, para quem realmente não quer encarar a responsabilidade logo de cara, né, para voltar o agora. E eu percebi isso claramente nessas últimas semanas, nos últimos 10 dias, na verdade, a dengue pausou a minha execução física, não a minha identidade. Eu continuo sendo alguém realmente comprometida com aquilo que decidiu construir, e isso muda tudo, né? Porque antes eu também fazia isso, só que fazia o que muita gente faz. Qualquer quebra virava motivo para recomeçar do zero, depois de muito tempo. Então hoje não. Hoje eu entendo que foi um período que eu tive que passar, foi uma semana parada, mas não vai destruir meus 4 próximos meses de compromisso. E isso é realmente que eu decidi viver agora.
São 4 meses de constância, não 5 agora, né, até o meu aniversário, em setembro. Não perfeição, mas é constância, e constância não significa nunca parar. Significa parar e voltar rápido. Só isso. Me respeitar também, sem romantizar a doença, tá? O problema é que muita gente usa o imprevisto como álibi para continuar na mediocridade confortável. Ah, mas aconteceu isso. Então é a desculpa que a gente cria, né? Acontece para todo mundo. Ah, mas eu perdi o ritmo. Então volta. Ah, mas eu tô muito cansada. E quem disse que crescimento acontece só quando a gente está muito confortável, quando a gente não tá, a gente tá só no nosso melhor? Adulto faz o que precisa ser feito mesmo quando não está inspirado. E eu não estou falando de ignorar o corpo, romantizar a exaustão, pelo contrário, eu odeio essa parte. Eu estou falando de parar de transformar qualquer impacto numa identidade permanente. Porque a vida ela vai continuar tendo quebra, ela vai continuar tendo doença, vai ter frustração. Nesse meio termo eu passei pelo luto. Vai ter muita semana ruim, mas a pergunta é, você vai usar isso como pausa ou como desculpa? Porque existe uma diferença, sabe, enorme entre respeitar um processo e se esconder atrás dele. E talvez hoje você precise ouvir justamente isso. Ninguém vai construir a vida que você quer por você. Ninguém vai vir salvar da sua própria falta de constância. Então, para de usar o imprevisto como justificativa elegante para você continuar aí pequeno. Retoma, mesmo que sem vontade, mesmo que devagar, mesmo que cansado, mesmo que qualquer coisa, só retoma, porque adulto não transforma pausa em abandono. Adulto volta para o movimento sem drama, sem anúncio e sem precisar que o mundo tenha pena dele para continuar.